Olá para você que acompanha a RDTV. A partir de agora começa mais uma entrevista. Sempre você confere no site do Jornal Repórter Diário e também em nossas redes sociais. Aqui comigo, Tiago Oliveira. Tudo bem, Tiago? Tudo bem, Baiana? Como vai? Tudo em ordem. O Tiago vai me acompanhar nesse bate-papo com César Andaco, que é economista do Diese e coordena a pesquisa de emprego e desemprego divulgada pelo consórcio intermunicipal Grande ABC. Prazer recebê-lo, César. Obrigado pelo convite de novo, um prazer estar aqui. César, vamos falar então dessa pesquisa que acaba de ser divulgada, não é? Esse balanço anual da pesquisa de emprego e desemprego na região do Grande ABC. Só para vocês entenderem, o consórcio divulgou dados comparativos, né, que permitem um comparativo 2015-2016, são dados referentes ao ano de 2016 e referentes ao mês de dezembro especificamente. Eu tenho os números aqui, mas antes até de divulgá-los eu já coloco, o resultado aqui não foi nada animador. Sim, é um pouco que a gente já vinha percebendo ao longo de 2016, né, o aumento da taxa de desemprego, o fechamento de vagas, de postos de trabalho. Dezembro confirmou um pouco esse movimento e na comparação anual a gente vê mais claramente. Posso passar os dados comparativos aqui? Olha, em 2015 a taxa de desemprego era de 12,5% e saltou para 16,3% em 2016, sem contar que a gente tem outros agravantes aí, né? Somando 46 mil postos de trabalho eliminados, nós vamos falar por setores também, mas pegando especificamente, antes da gente falar desse comparativo 2015-2016, mas já que estamos em 2017, eu não tenho aqui, mas os números de dezembro, eles já permitem um diagnóstico do que vai ser 2017, César? De certa forma, sim. O que a gente vê no mercado de trabalho é muita sazonalidade, que a gente fala. A gente vê alguns movimentos ao longo do ano que, é claro, a crise, que é essa que a gente está vivendo desde 2014, alterou um pouco a nossa série histórica. Mas a gente tem sempre algum movimento muito parecido ao longo do ano. Então, em dezembro, agora de 2016, nessa passagem de novembro para dezembro, a taxa de desemprego caiu. Um pouco, não é automático se a gente pensar no que está acontecendo, mas ela caiu por um efeito não positivo, que a gente fala, que é a saída de pessoas do mercado de trabalho. Então, quando a pessoa não está procurando trabalho, mesmo que a pessoa não esteja trabalhando, se ela não está procurando trabalho, ela sai da nossa estatística do mercado de trabalho. Tá, só para o pessoal entender, isso não significa, por exemplo, que a pessoa se aposentou ou que ela deixou de ser proativa. Significa que, de repente, ela desanimou e, no momento, quando o pesquisador chegou ali, olha, eu não estou procurando nada, eu estou cuidando da casa. Exatamente. Normalmente, quando a gente vê esse movimento, é das pessoas que desistiram da procura de trabalho por estar num momento difícil, ter sempre notícias ruins sobre a economia. E a pessoa também começa a investir, tentar voltar a estudar alguma coisa nessa linha. Trabalho informal, alguma coisa em casa? Não necessariamente, porque o trabalho informal a gente consegue captar na pesquisa. Vocês captam? Isso, os autônomos, né? Não só os com carteira, o trabalho formal que a gente fala, mas também o informal a gente consegue captar. E você falava dessa queda aí, não é, dessa taxa entre novembro e dezembro, e eu te perguntava sobre 2017. Isso. O que a gente está avaliando aí, apesar dessa queda principalmente do segundo semestre de 2016, a gente vê a taxa de desemprego caindo, mas principalmente por essa saída das pessoas do mercado de trabalho, e não como resultado da atividade econômica. Acho que, está todo mundo acompanhando que a economia não está conseguindo retomar de forma mais consistente. Estamos ainda que patinando, né? Caindo menos e patinando um pouco no crescimento econômico, e isso está afetando o mercado de trabalho. Na nossa avaliação, 2017 não vai ser muito diferente do que a gente viu em 2016 no mercado de trabalho. Quanto à economia, nós também não estamos muito otimistas de uma retomada mais consistente. Talvez, esperamos, que no segundo semestre, no último trimestre, mais para o finalzinho do ano,
tem alguma retomada, né? Mas que isso demoraria, e a nossa série mostra isso. Qualquer atividade, a retomada da atividade da economia tem um atraso, tem uma demora para se refletir no mercado de trabalho. O mercado de trabalho demora aí para responder à economia. Exato. Agora, César, eu queria que você detalhasse, por gentileza, um pouco mais sobre a indústria, que tem um peso grande no ABC. A gente observava já há algum tempo, antes mesmo da crise econômica, que a indústria já vinha definhando, já vinha enfrentando dificuldades, e é claro que isso piorou com a crise, né? De que forma que a indústria fecha 2016? Tem ainda um peso significativo nesse número negativo dessa taxa de desemprego tão alta na região? Sim, é o que você falou. A indústria de transformação aqui no ABC é relevante ainda. Se a gente comparar com a região metropolitana como um todo, ela tem um peso muito maior aqui para o ABC na geração de postos de trabalho. E que a gente sabe, com os melhores salários, com postos mais protegidos, né? Normalmente com carteira de trabalho assinada, muitos benefícios e direitos. E essa diminuição do total de pessoas na indústria vai afetar toda a economia também, né? Por esses salários menores. Eu tenho aqui um dado, a informação da pesquisa, já na média de 2016, que em 6 anos, de 2011 até 2016... 2011 foi quando começou a série histórica. Isso, que nós tivemos uma mudança, né, da metodologia de captação. Quando nem havia sinal de crise ainda. Isso, o que é interessante, porque era um momento de ápice, né, de auge da economia e da indústria, mas em 6 anos foram fechados cerca de 87 mil postos de trabalho só na indústria, aqui do ABC. Muita coisa. Sendo cerca de 60 mil na indústria metalmecânica. E, assim, por outro lado, teve um aumento no setor de serviços, né, de certa forma absorvendo um pouco dessa mão de obra, mas que a gente sabe que tem salários menores e muita informalidade no setor de serviços. Isso acaba impactando na economia como um todo, né? Porque aquela pessoa que ganhava mais na indústria, ela pode até conseguir um emprego em uma outra área, nos serviços, por exemplo, mas vai gastar menos no comércio, vai consumir menos porque vai ganhar menos, né? Um salário bem menor do que a indústria paga. Sim, é a bola de neve, né, que a gente fala. Individualmente as pessoas estão ganhando menos pela crise, né, não só o efeito da inflação, que até tem melhorado, mas o salário menor, as pessoas que estão sendo admitidas, que estão sendo contratadas, estão sendo com salário menor, e isso vai impactar no consumo das pessoas, né, o consumo no setor de comércio e de serviços, né, bens e serviços, que vai gerar menos demanda para a indústria. Então fica um círculo vicioso negativo nesse caso, né? E nesse balanço de 2016, eu até comentei aqui 46 mil postos de trabalho eliminados. Quais foram os setores mais afetados? Você tem isso, 2016? De 16, principalmente indústria e... Também. Ainda, né, como uma sequência do que vem acontecendo. Construção também é afetado pela crise do setor. As pessoas não estão fazendo a famosa reforma, né, nem a de fim de ano. Toda a parte de construção civil, né, construção de residências, de prédios e infraestrutura está, não vou dizer paralisada, mas retraída bastante. Né? E serviços que conseguem segurar, mas também por conta da informalidade, onde as pessoas conseguem se inserir. Né? Agora, curiosamente, eu vou até repetir aqui, em 2015 tínhamos uma taxa de desemprego de 12,5% na região do ABC, que saltou para 16,3% em 2016. Então, 2015 e 2016. O César até explicou para a gente que no comparativo novembro-dezembro do ano passado, houve até uma queda na taxa. O final do ano contribui para isso? Os postos aí temporários que abrem shopping centers, no comércio, de uma certa forma? Sim, em geral sim. Principalmente a partir de outubro, historicamente na nossa série, a gente via algum movimento de aumento de contratação. Né? O problema é que esse ano a gente não viu esse movimento. Então, apesar dessa queda da taxa de desemprego em dezembro... A contratação de temporários foi menor. Foi, e inclusive teve fechamento líquido de postos de trabalho. Então, a taxa cai por um efeito estatístico que as pessoas saíram do mercado de trabalho. Elas desistiram da procura. Então, a taxa
diminui, vamos dizer. Se a pessoa ela não está procurando trabalho, se ela não está trabalhando e não está procurando, ela não é considerada desempregada. Agora, César, aproveitando o gancho, você está falando de procura de emprego. Quanto tempo mais ou menos demora para uma pessoa que fica desempregada até ela conseguir achar um emprego ou até chegar o momento que ela desiste e para de procurar? A gente não consegue captar exatamente um momento que a pessoa ultrapasse essa barreira de desistência, de desânimo, né? De desalento, muitas vezes. Mas eu tenho um dado aqui, aí é da região metropolitana como um todo, São Paulo, que o tempo médio de procura do trabalho passou de 28 semanas em 2015 para 37 semanas em 2016. 9 semanas dá um pouco mais de 2 meses. Então, na verdade, as pessoas estão demorando mais. Muito mais, né? Para conseguir uma vaga de trabalho. E aí eu volto, né, naquela questão que a gente falava no início, porque começamos um novo ano e, queira ou não, muita gente está aí na expectativa, na esperança. Por mais que tenha ouvido muito não nos últimos meses, existe uma esperança aí de que a situação melhore em 2017. E a gente falava de uma demora do mercado de trabalho em absorver mudanças ou progressos aí na economia. Isso se deve a quê? O empresário ele pisa no freio também, a confiança do empresário, até ele entender o que está acontecendo e partir para as contratações, ela leva um tempo? Sim, é exatamente nesse sentido. Essa expectativa de que tem um aumento da demanda mais consistente para o empresário se sentir estimulado a contratar. Então, no primeiro momento de aumento da demanda dos seus produtos, o empresário tende a usar mais aumento de jornada, hora extra, né, algum trabalho informal, para no segundo momento fazer uma contratação mais efetiva. Então tem essa diferença de tempo. Tem esse ato aí. E o problema é que, pelo menos no primeiro semestre ainda, nós não estamos visualizando a retomada da economia. Zero, então. Então. Aí Tem algumas medidas pontuais que estão sendo anunciadas, principalmente pelo Banco Central, pelo governo, algumas medidas boas, importantes, pontuais, mas que a gente está vendo que não vai dar não vai garantir um crescimento mais consistente. A queda da taxa Selic, por exemplo, não pode ter um efeito no curto prazo? Isso demora mais tempo para acontecer? Sim, porque ela tem um efeito, que está correto a análise em geral, de diminuição do endividamento. Tanto as empresas, principalmente as empresas, mas muitas famílias ainda estão muito endividadas. Então, a queda dos juros diminui para o estoque de dívida. Então, a pessoa provavelmente vai pagar menos de dívida, de juros. Mas isso não quer dizer que ela vai aumentar o consumo por outro lado. Ela precisa acabar de quitar as dívidas ainda. Agora, César, quando a gente observa a divisão raio-x do emprego no ABC, qual o setor que emprega mais, qual o setor que emprega menos, quando a gente leva em consideração comércio, serviços, indústrias, como que está essa configuração atualmente? Ainda é o setor de serviços, né? A gente sempre fala da importância da indústria no ABC e está correto dentro da região metropolitana e até em relação ao país. A indústria do ABC é mais importante do que outros lugares proporcionalmente, emprega muito mais gente. Só que o setor de serviços ainda é quem ocupa mais pessoas, que tem mais postos de trabalho. Né? E não foi sempre assim, né? Isso mudou um pouco conforme passou o tempo. Vem mudando ao longo do tempo e mais fortemente agora na crise. Né? Que queira ou não, é uma mudança de perfil da região também, não é? Até muitas cidades hoje falam de busca por uma nova vocação econômica, que o ABC, por mais que a gente saiba aí do peso da indústria ainda para o ABC, e isso é emblemático, o ABC ele vem deixando, e algumas cidades mais fortemente, por exemplo, citaria Santo André, a gente não tem a indústria mesmo direta ali, como uma Volks, uma General Motors, mas uma cadeia que depende da pujança dessas empresas. Algumas cidades vêm perdendo essa característica de berço industrial, e aí já se fala em polos de tecnologia, em outros caminhos. Vocês chegam a analisar essas possibilidades? As possibilidades dos municípios, não. A gente acaba olhando mais mesmo para o perfil... Cenário macro. Macro e, no caso do ABC, o perfil dos trabalhadores que estão ocupados nessas áreas. Né? Mas
tem crescido o que a gente fala de serviços para as empresas, né? Como você disse, tem as grandes montadoras e toda uma cadeia em torno delas, mas também as empresas que prestam serviços às outras empresas, né? De informação, telecomunicação, serviços financeiros. Isso também ajuda a abrir postos de trabalho. E de alguma forma esse trabalho de vocês, não, eu entendo que sim, né? Eu quero perguntar de que forma esse trabalho de vocês ele vai nortear para que haja uma mudança aí, para que condições regionais aí no mercado de trabalho possam ser revistas, pensando em emprego, em desemprego, renda, nessa equação aí. O que a gente percebe aí na pesquisa de emprego, a gente está olhando mais o lado do trabalhador, né, que está trabalhando ou está desempregado e as dificuldades aqui na região, mas a gente consegue ver alguns recortes para a metropolitana e também para a ABC, que é olhar o perfil do trabalhador. A gente vê nos últimos anos o aumento da escolaridade do trabalhador, que é importante, a gente sabe, para a questão da indústria, né, principalmente as indústrias de maior valor agregado, que agregam mais, né? Então, acho que isso pode ajudar a nortear também as políticas públicas. Sim, acaba subsidiando aí políticas de desenvolvimento socioeconômico, também qualificação profissional. Sim, acho que é nessa linha. Tem mais alguma questão, Thiago? Fica à vontade. Última pergunta, César. Nós tivemos recentemente a posse de vários novos prefeitos na região, né? Quase todas as cidades com novas administrações. A gente sabe, claro, que a crise econômica é uma questão macro, depende muito mais das decisões do governo federal do que dos municípios. Mas os municípios têm alguma ferramenta na sua avaliação que possa auxiliar nessa situação, para melhorar um pouco a situação do emprego? O que as prefeituras podem fazer nessa questão, César? É bem isso que você falou. As prefeituras, de um modo geral, no país estão estão com um grande nas finanças, tem pouca margem de manobra para fazer. Como você disse, as grandes decisões, as principais decisões passam pelo governo federal, um pouco menos, mas ainda é importante o governo estadual. As prefeituras, na situação hoje, têm pouca margem. Eu acho que uma política sempre importante de ser feita ao nível no plano das prefeituras, que é a questão da qualificação e da intermediação de mão de obra. Essas parcerias com esses centros de trabalho Sim. e renda? Porque a gente vê também muita gente, como a gente estava conversando antes, de pessoas que desistem da procura, e às vezes é por uma questão financeira, de ter o custo de deslocamento até um centro de triagem, enfim, de procura de trabalho, e uma ação da prefeitura que vá atrás dessas pessoas para fazer um cadastro e tentar encaminhar para algumas vagas que ainda existem, né? Acho que é uma ação que dá para ser feita. Então tá aí, olha, César Andaco, que é economista do DIEESE, também coordena aí esse trabalho de análise do mercado profissional, do mercado de trabalho no ABC, com o balanço anual da pesquisa de emprego e desemprego, PED, aqui na região do Grande ABC, uma parceria do Consórcio Intermunicipal Grande ABC, da Fundação SEAD e do DIEESE. César, obrigado por ter vindo mais uma vez ao Repórter Diário e nos trazer esses números, embora ainda não o que esperávamos, não é? Mas quem sabe. Sim. Primeiro, obrigado pelo convite. É sempre um prazer vir aqui conversar um pouco sobre economia e espero na próxima trazer notícias boas melhores, notícias. né? Tiago Oliveira, valeu. Ana, tudo de bom? Obrigado César mais uma vez. Valeu. Até a próxima, internauta. Lembrando, essa entrevista nas redes sociais do Repórter Diário, aqui via RDTV, e tem o site repórterdiario.com.br. A gente se vê numa próxima. Valeu!